Olá pessoal, voltando a falar sobre a automação industrial e sistemas de manufatura. Subindo um pouquinho o nível da pirâmide, vamos falar agora dos PACs, ou seja, Process Automation Controllers. Nem todo mundo gosta desse termo, acho que genericamente a gente pode falar controlador. Eles podem significar muita coisa, mas essencialmente controlador é aquele equipamento que controla o processo. Ele pega os sinais dos sensores, roda um algoritmo e, através disso, ele fornece alguma coisa aos atuadores. A famosa analogia é que o controlador é o cérebro do sistema de automação. Os sensores são os sentidos e os atuadores são os músculos. Aqui nesse slide vocês podem ver vários tipos de controladores. Aqui à esquerda em cima são controladores single loops. São controladores que funcionam basicamente standalone, eles estão sozinhos em algum equipamento ou processo. Raramente eles se comunicam. E a grande maioria das vezes eles rodam algoritmos PID. Aquele famoso algoritmo de controle proporcional, integral e derivativo. Do lado direito, alguns controladores lógicos programáveis. Aqui embaixo também um da Siemens Logo. E aqui no meio, um antigo controlador da SMAR, só para colocar um nacional no meio. Famoso exemplo de controlador, o CLP que eu usei numa plataforma de petróleo. Aqui tem uma curiosidade, que esse CLP é redundante. Então vocês estão vendo aqui um equipamento desse lado, outro equipamento do lado, mas na verdade eles funcionam como um só. Eles funcionam em modo hot standby, redundância baseada em hot standby. Então como é isso? Um equipamento é o mestre, o outro é o escravo. O escravo está o tempo todo olhando a memória do mestre para verificar e copiando essa memória. No caso do mestre parar ou da falha, o escravo assume como mestre praticamente na mesma hora, coisa de milissegundo. Para isso existe todo um módulo de hardware do lado deles, esse cara aqui, esse cara aqui. E isso aumenta muito a disponibilidade do equipamento. Aqui alguns outros exemplos de armários de CLPs no caso. Para quem nunca ouviu o termo, CLP é controlador lógico programável. Tá? Desculpe. Esses CLPs aqui e esses são na verdade do mesmo tipo, o mesmo fabricante. Mas reparem que tem algumas diferenças nesses armários. Um armário desse daqui que vocês estão vendo pode tranquilamente chegar na casa dos, hoje em dia, nos 200 mil reais, tá? De equipamento em cada um deles. Bem, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre, afinal de contas, o que é que o controlador faz. Ok, era uma vez um processo em que você quer fazer alguma coisa, ou seja, você quer executar alguma coisa, não importa qual seja. A gente sempre trabalha em malha fechada, porque assim você consegue um controle muito melhor. Então você tem que ter sensores que entre aspas, verificam ou sentem as principais variáveis, as variáveis mais importantes daquele processo. Esses sensores são enviados para o controlador. O controlador roda algoritmo, um software específico, normalmente é uma coisa muito dedicada àquele processo, e depois atua no processo através de atuadores.
Mas é importante a gente saber que tipo de processo é, tá? Porque, como eu disse, é muito dependente do processo. Então, é necessário antes da escolha, por exemplo, de qual é o controlador que eu vou usar, que eu estude com algum cuidado o processo. Em geral, existem dois tipos de processos básicos: o processo contínuo e o processo a eventos discretos. Dependendo de qual processo você estiver, você usa um equipamento ou outro. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um processo que é totalmente a evento discreto, eu não tenho, por exemplo, a necessidade de um equipamento que dê conta de muita malha de controle. Por outro lado, um processo contínuo muitas vezes se caracteriza exatamente por precisar de muita malha de controle. Então você vai precisar de um equipamento que dê conta, ou seja, que consiga rodar essas muitas malhas de controle. Isso muda tudo, tá? Então a primeira coisa a saber é qual é o tipo de sistema. Depois, aí a gente vê. Se for evento discreto, a gente começa a ter necessidade de fazer uma coisinha chamada intertravamento. É a primeira vez que essa palavra aparece, mas a partir de agora eu vou usar esse termo com alguma frequência. Tá? O que é intertravamento? Pessoal, intertravar é algo como você atuar ou não atuar, dependendo de alguma condição que é uma condição, entre aspas, digital. Por exemplo, você faz um intertravamento em um portão de garagem. Um portão de garagem. Como assim intertravamento? Imagina que você tem um portão de garagem que, através de um controle remoto, ele abre ou fecha. Você pode colocar um sensor bem embaixo desse portão e fazer o intertravamento com a seguinte lógica. Se tiver um carro exatamente embaixo, ou seja, batendo no sensor, então não feche o portão. Isso, no caso, é um intertravamento de segurança. Tá? Existem, assim, uma quantidade infinita de casos que a gente pode pensar, mas essencialmente é muito usado na indústria quando o processo é evento discreto, fazer intertravamento. Bem, vamos falar sobre o nosso, de agora em diante, companheiro de todas as horas, controlador lógico programável. E aqui, pessoal, eu começo a falar de uma idiosincrasia minha. Eu não gosto de usar o termo PLC. Tá? Muitas vezes as pessoas usam esse termo, mas é um termo que, na minha opinião, está errado. Primeiro, PLC é a abreviação da sigla em inglês. Então você não pode dizer PLC, você deveria falar PLC. E existe o termo em português. Então, num caso desse, se existe um termo em português que significa exatamente a mesma coisa, vamos usar o termo em português. Em português, é CLP, Controlador Lógico Programável. Em inglês, é Programmer Logic Controller. Vocês veem, significa exatamente a mesma coisa e é a mesma coisa, mas vamos lá, como nós somos falantes da língua portuguesa, eu particularmente prefiro usar esse termo assim. Tá? O CLP ele tem uma longa história, é um equipamento que está no mercado com um grande sucesso praticamente desde 1968, então, e não dá nenhum sinal de que vai sair. Como ele já está há tanto tempo assim no mercado, ele já foi relativamente normatizado. Existia um esforço para
normatizar esse tipo de equipamento, basicamente para todo mundo falar a mesma língua. Então, vamos lá. Vou começar pela história, vai uma longa história. Ok, tudo começou na GM. A GM é uma indústria automobilística que se caracteriza por modificar muito a linha de produção. O fundador da GM, ele ficou rico basicamente fazendo o oposto do Ford. Lembra aquela história de qualquer cor que seja preto? Não, ele partiu de um outro princípio, que as pessoas estão cansadas de preto e esse ano elas querem azul, ano que vem elas querem bege, o outro ano elas querem vermelho, ou todos ao mesmo tempo, esse ano. O que ele fez foi diversificar a linha de produção dele e, consequentemente, ele teve alguns problemas com isso. Soluções, em geral, geram problemas. Qual é o problema? O problema é justamente você ter que modificar a linha de produção. A linha de produção era baseada em painel de relé, que é essencialmente isso aqui que vocês estão vendo. Um painel de relé é uma coisa muito robusta, funciona basicamente para fazer intertravamento, é uma maravilha. Você pode fazer lógicas extremamente sofisticadas usando relé, fio e chave de fenda. Só que tem um problema. O problema é justamente quando você tiver que mudar isso aqui. Ó, vocês imaginem alterar a lógica desse cara que está aqui nessa figura. Isso leva tempo e você vai ter que testar muito bem depois de fazer para ter certeza que tudo deu certo. E tempo era o problema. A GM estava demorando demais entre modificar uma linha de produção. E isso fazia com que a empresa perdesse vantagem competitiva. Então, os engenheiros da GM, os administradores, eles tiveram a seguinte ideia: olha, vamos criar uma solução programável para fazer isso aqui. Alguma coisa que seja flexível, que eu possa mudar à vontade, basicamente para ganhar tempo na hora que tiver que modificar. E então, eles fizeram o quê? Eles pegaram e fizeram uma competição. Qualquer grupo que conseguisse fazer um equipamento que atendesse aquelas especificações, ou seja, fosse programável, fosse modular, fosse fácil de manutenção e também fácil de programar. E o que eu quero dizer com fácil de programar? Isso que foi basicamente genial na ocasião. Tinha que ser alguma coisa que as pessoas que estavam acostumadas a trabalhar com os relés conseguissem programar. Então você imagina um eletricista experiente, muito bom naquilo que faz, com anos de programação em relé, em painel de relé. Esse cara, você não podia simplesmente desperdiçar toda aquela experiência e também não podia fazer um treinamento que fosse alguma coisa muito difícil para esse cara. Você tinha que fazer alguma coisa que fosse amigável para esse cara. E dentro dessas condições, quem ganhou a competição foi o Sr. Murray, que criou um protótipo funcional, que foi aprovado, consequentemente ele ganhou um contrato com a empresa, abriu a própria empresa, a tal da Modicon, né? E começou toda essa história de CLP. Ok? Bem, antes de eu começar, até mais.